Shalom, shalom pessoal, eu estou aqui dando continuidade no vídeo 2. Você que está chegando agora no canal, eu gostaria de lhe pedir que você assistisse o vídeo 1 primeiro, para que você possa se inteirar do que nós estamos falando, porque agora no vídeo 2 eu estou encerrando essa segunda aula sobre restauração de espírito, onde eu estou tratando da idolatria nos seus 3 grandes aspectos. A idolatria para com objetos, a idolatria por homens e a idolatria por dinheiro, ok? Então para que você não fique aí um pouco desconectado do que nós estamos falando, sugiro que você volte aí no vídeo 1, tá? E que você se inscreva aí no canal, se você também não é inscrito, e esteja aqui conosco. Então, eu vou dar continuidade aqui. Eu parei aqui em Isaías, no capítulo 44, no verso 13 até o 26. E eu parei aqui já no verso 20, onde eu disse, não é, que o homem pega, então, um pedaço de madeira e esta mesma madeira que ele distribui um pouco para queimar na fogueira e se aquecer, um pouco para assar pão e carne, com o restante ele faz um ídolo e adora. E a Bíblia diz aqui que ele tem cinzas, que ele confia em cinzas, porque o coração enganado dele o desviou. Então, a Bíblia não vai falar assim, enganoso é o coração? Então, você tem que cuidar com o sentimento do coração. Você tem que se cuidar com o que o teu coração está falando. Ah, mas eu gosto muito de rezar para aquela imagem, porque aqui no meu coração eu sinto que eu estou sendo respondido. Não, teu coração é enganoso, tá? Porque aqui ele está falando aqui, tá? Aqui, ó, o coração enganoso desvia você. Você precisa dominar os sentimentos do coração aqui nesse aspecto, certo? Então, nós vamos continuar aqui. E ele fala aqui no verso 22. Como uma nuvem espessa, eliminarei suas ofensas. Como uma nuvem, seus pecados. Volte para mim, pois eu o redimi. Olha aqui, então, o convite. Depois que o profeta Isaías chama a atenção desses comportamentos humanos, que nós falamos aqui no vídeo 1, vem, então, a proposta da parte de Deus. Deus está falando aqui, apesar dessa nuvem espessa, certo? E apesar das ofensas que eu estou recebendo de você, certo? E essa nuvem, esse pecado, Deus ele pode tirar tudo isso e restaurar você, certo? Porque a tua mente está fechada, existe uma ausência de conhecimento de quem Deus é. Este homem que está com o coração enganado, ele não consegue voltar atrás, porque aqui o profeta está falando que ele diz assim, que mesmo ele sabendo que o coração está enganado, que ele não se salvará, mesmo assim ele não consegue voltar atrás e dizer assim, está nas minhas mãos uma fraude, ou seja, está na minha mão um engano, eu estou sendo enganado nas minhas práticas, enganado por mim mesmo, é o que a Bíblia está falando, certo? Vamos aqui concluindo esta passagem. Então, Deus também, além de fazer essa proposta de restauração, tá? Pedindo para que você deixe essas práticas, porque você caiu no ridículo, entendeu? É isso que a Bíblia está falando, você caiu no ridículo, meu irmão, certo? A árvore que você joga na sua lareira, a árvore que você usa de lenha para queimar o seu pão, a árvore que você está aí fazendo um Deus e orando por ele, não é? Certo? Então, ele vai falar aqui, aquele que faz estas coisas e que segue não só o ídolo, mas os sacerdotes destes ídolos, olha o que ele está falando aqui. Eu frustro os falsos profetas e seus sinais. Transformo os adivinhos em tolos. Derrubo o conhecimento daqueles que se julgam sábios e faço a sabedoria deles parecer loucura. Porém, confirmo, Deus falando, confirmo as profecias dos meus servos e faço os planos de meus mensageiros se realizarem. Eu falo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão reconstruídas. Reconstruirei, restaurarei as suas ruínas. É uma comparação que ele está fazendo aqui, não é?
de Jerusalém, de Judá. Porque se nós aceitamos Yeshua como Salvador, o que ele disse? Tem uma aula minha ali que fala sobre a videira. Ele vai falar o quê? Eu sou a videira, certo? E eu enxerto, né? Eu enxerto, você é enxertado na videira. E pela fé você é partícipe de todas as bênçãos que tem em Israel, certo? Então ele está dizendo aqui, a quem Deus ouve e a quem Deus responde? Deus ouve o idólatra na sua adoração? Não, não ouve. Deus ouve o sacerdote idólatra? Não, Deus não ouve. Deus ouve a adivinhação, a profanação? Não, Deus não ouve. Mas quem ele ouve? Ele ouve aquele que ele diz que é meu profeta, porque eu sou um Deus vivo. Então, por que Deus se ofende com isso? Porque aqui nas Escrituras, inclusive, não é? Vai ter muito claro, dizendo assim, que aquele que faz tais coisas, ele se torna como seu ídolo, ok? Então, quando você adora um ídolo, uma estátua que não pode ver, tá? Ela não pode ver, você fica cego como ela. Ela não pode ouvir, então você fica surdo como ela. Ela não pode falar, então você fica mudo como ela. E ela não pode solucionar os seus problemas, então você vive sempre com problemas. Ora, então é isso que ele está falando. Mas o que ele faz? Ele te restaura, ele te reconstrói, ele quebra o vaso, porque ele é o oleiro. No vídeo 1 lá eu estou dando esta aula sobre o vaso nas mãos do oleiro. Então ele vai quebrar você como vaso, ok? E ele vai restaurar você outra vez. E ele vai limpar o seu espírito, ele vai te santificar. E você ficará limpo e você vai poder adorá-lo, porque ele é o único Deus verdadeiro, vivo, que ouve, que vê, que fala, que sente e que tem poder de solução, e que tem poder de restauração e que tem poder de salvação. Então tudo está em Deus, ele não fica atrás de nada, certo? Então a prática da idolatria para com objetos, mesmo que sejam objetos os quais a cristandade chama de objeto cristianizados, você deve largar, porque não tem nada disso na Bíblia. O cristianismo é uma religião como qualquer outra. Então, o que você vai seguir? Toda religião, ela tem doutrinas que foram criadas por homens. Então, se a religião que você segue possui uma doutrina interpretada por homens, segundo o que a Bíblia diz, é uma situação. Então, toda doutrina que está na Bíblia e ela é interpretada por homens segundo o parâmetro bíblico, então você vai encontrar ali algo sadio. Agora, na sua religião, onde existem doutrinas de adoração e de culto, que são doutrinas criadas pela mente humana e mente idólatra, que possuíam uma falsa conversão, certo? Então, todas essas doutrinas que foram criadas dizendo que você precisava de intermediários para se chegar a esse Deus, esse pensamento medieval de muito tempo atrás, onde precisava ter uma imagem ali na qual você prestaria culto a ela e ela é apenas uma assim, mas eu sei que ela não fala, ela apenas simboliza alguma coisa, ela simboliza a minha fé, que simboliza o quê? Deus está mandando você colocar uma escultura ali porque ela simboliza a sua fé? Não, ela não simboliza nada. O que tem que ter na sua vida é a pessoa de Deus, a pessoa de Yeshua, o Espírito Santo ali te restaurando. Para quê? Então, porque quando você pega, um objeto, tá? Um objeto cristianizado, tá? O anjo Miguel, vamos pegar lá, a estátua do anjo Miguel. Vou pôr aqui a estátua do anjo Miguel e vou fazer a oração da noite para o arcanjo Miguel, porque daí o arcanjo Miguel vai ouvir a minha oração e ele então vai levar a minha oração até o trono de Deus e Deus vai responder para o anjo Miguel e o anjo Miguel vem responder para mim. Agora, se eu estou ali com um objeto surdo, mudo e cego, então não tem como esse mudo, esse surdo, esse cego levar nada para o trono de Deus, porque ele não está escutando nada. O anjo Miguel existe? Lógico que ele existe, está na Bíblia. O guerreiro, o guardião do reino de Israel.
o príncipe Miguel, o príncipe Gabriel. Porém, eles não são intermediários de nada, certo? Inclusive, eles estão a serviço dos homens na terra. Agora, veja bem, quando Jesus Cristo veio e ele foi crucificado e ressuscitou, ele rompeu com qualquer necessidade de intermediação. Porque lá no Antigo Testamento, o templo lá, o tabernáculo, tinha uma representação, uma intermediação, certo? O santo, 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 não é? A glória de Deus descia no santo, santo, depois com Cristo o véu se rompeu. Ora, então quando você... mas eu sou cristã, mas eu fui ensinada que isso não tem problema, porque isso não é idolatria, é apenas uma representação da nossa fé. É idolatria sim, é idolatria sim, certo? Eu estou aqui batendo duramente neste contexto. É idolatria sim, porque a Bíblia está dizendo para você que é, certo? Então, se ele disse aqui em Êxodo 20, não faça nada, foi o texto mais longo que eu li para você. Ele disse, não faça nada que tenha representação no céu, representação na terra, representação no fundo do mar, porque eu sou Deus zeloso. E não aceito estas práticas, porque eu sou um Deus vivo, certo? Ele está chamando a sua atenção. Então, se você está dentro de uma religião em que você gosta dela, o que você tem que fazer? Apenas deixar práticas, me desculpa, mas, né? Abomináveis, porque, não é? O que você precisa é abrir a sua mente, transformar a sua mente e restaurar o seu espírito. Por quê? A adoração a um ídolo, a um objeto ali, terminantemente, esta oração, você me desculpa, mas ele está dizendo aqui, ó, eu não respondo para o falso profeta, nem para o seu sinal, nem para o seu adivinho, nem para aquele que diz que tem entendimento, nem para aquele... Ele está falando que ele não responde, certo? Não responde, ok? Que depois desta aula e depois deste texto bíblico, você não precisa mais fazer isso. Você pode conversar diretamente com Deus, que é o que Ele está pedindo para você fazer. Ele não quer intermediários, Ele quer que você converse diretamente com Ele, ok? Porque Ele é uma pessoa viva. Ele não é um ser que está lá atrás das nuvens e você é uma formiguinha pequenininha, que você não merece ser ouvido por Deus, que você não é digno de Deus, que Deus não vai te ouvir porque você é uma formiguinha insignificante. Isso é doutrina de demônio que te falou isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os homens é a coroa da criação. Nós, os seres humanos, somos a criação máxima, a expressão máxima do amor de Deus. Criados à sua imagem e à sua semelhança. Então você não é nenhuma formiga, não. E ele não é esse Deus distante que não pode ouvir. Não, ele é um Deus próximo, que habita em nós, que nos ouve. Ok, queridos? Então, a aula é para que você deixe as práticas que um dia você achou que eram corretas, ok? Que um dia você achou que era correta. E a Bíblia está dizendo o que você deve fazer, que é louvar, adorar, orar, santificar, fazer seus dízimos, suas ofertas, prestar culto a esse Deus diretamente. Ele quer ouvir a tua voz, ele quer ouvir o teu clamor, ele quer se manifestar para você, certo? Então isso é uma espécie de idolatria que tem que cair. E vamos agora fechar esse contexto nos evangelhos lá no livro de Lucas. Vamos ver o que Jesus falou. Vamos lá em Lucas. Vamos aqui Lucas, no capítulo 12, no verso 29 ao 24. No capítulo 12, no versículo 2, ele fala assim: não há nada coberto que não venha a ser descoberto ou escondido que não se torne conhecido. Tá? O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz, e o que sussurrarem por trás de portas fechadas será proclamado dos telhados. Então não se coloque em situação de engano, tá? Porque Deus está trazendo aqui para você
aquilo que você poderia não entender, mas agora está trazendo para você, então não tem mais nada encoberto aqui para você, certo? Não tem mais nada encoberto aqui para você. Então você tem que deixar a prática. E aqui no verso 29, que é o que nos interessa, ele diz assim: Jesus, tá? Em outras palavras, não se esforcem exageradamente pelo que comerão ou beberão. Não fiquem ansiosos, pois as nações pagãs do mundo colocam o coração nestas coisas. Seu Pai sabe que também vocês precisam disso. Em vez delas, busquem seu reino, e todas essas coisas também lhes serão dadas. Não tenham, vamos lá, continuar aqui. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois o Pai decidiu lhes dar o reino. Certo? Aí ele vai falar aqui: pois onde estiver sua riqueza, ali também estará seu coração. Este capítulo 12 do livro de Lucas, do verso 29 ao 24 aqui, do verso 24 ao 29, acho que eu coloquei ali invertido aqui. 34, do 29, Lucas 12, do verso 29 ao 34, não 24, certo? Então, aqui é o fechamento da aula sobre os dois parâmetros da idolatria para com homens e para com o dinheiro. Então, nós vamos fechar essa aula dizendo o seguinte para você. Muitas pessoas pensavam até então que ser idólatra era ter um ídolo e adorar aquele ídolo e prestar culto àquele ídolo e levar aquela estátua para a sua própria casa, seja de prata, de ouro, de madeira, de barro, não importa. Sempre se teve em mente que a idolatria era algo voltado para ídolos, tá? Ora, a idolatria também acontece em relação a homens, a pessoas. Uma esposa pode idolatrar o seu marido. O marido pode idolatrar a sua esposa. Pais podem idolatrar filhos. Então, por exemplo, quando você diz assim: nossa, aquele cantor é meu ídolo. Eu sou muito fã dele, ele é meu ídolo. Então, você está adorando um homem. O que nós colocamos lá no princípio? O amor excessivo, a adoração exagerada para uma determinada pessoa, certo? Então, quando você tem esse amor excessivo, desesperado por um jogador de futebol, por um cantor, por um ator, sabe, por um músico, por um pastor, por um padre, por um marido, por uma esposa, por um político, que seja. Então, quando você tem uma adoração exagerada, certo? Quando você tem um amor excessivo, você está idolatrando pessoas. E às vezes você faz isso de forma inconsciente, você nem percebe que isso está acontecendo, certo? Adoram patrões. Então, veja, ninguém é melhor do que o meu filho. O meu filho é excepcional. O meu filho é o melhor profissional. A minha filha é melhor do que fulana. Ninguém é maior do que os meus filhos, sabe? Você idolatra casa. Você idolatra móveis, você idolatra os seus sapatos, você idolatra as suas joias, certo? Então, tudo aquilo no qual você despreende um amor excessivo e um amor exagerado, certo? Tudo aquilo que está na frente de Deus. E quando é que você descobre que você é um idólatra nesse quesito? Quando Deus pede para você largar. Eu estou dizendo aqui que Deus pede para você largar do marido? Não, não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que quando Deus pede para ficar numa posição maior do que o seu marido, ou numa posição maior do que o seu filho, ou se Deus pede para você deixar certas coisas, se você diz que realmente o ama, será que eu consigo? Porque eu posso idolatrar o meu carro, eu idolatro o meu trabalho, eu idolatro a minha profissão, certo? Eu idolatro o meu gado, eu idolatro a minha fazenda, eu idolatro os meus caminhões, eu idolatro a minha empresa, certo? Então, tudo aquilo no qual você tem um amor excessivo ao ponto de você se ver longe da sua comunhão com Deus por causa daquilo, já é uma idolatria. Então, você chega ao ponto de um relacionamento tão abusivo, no qual você se sujeita tanto a esse relacionamento,
que você quebra o teu espírito e você se distancia de Deus cada vez mais. E você se apega. Então, por que o mesquinho e o avarento? O que é a mesquinharia, gente? O que é a mesquinharia? A mesquinharia, pessoa mesquinha é aquela pessoa que não consegue compartilhar. O avarento é outra coisa. A mesquinharia é o ridículo, aquele que não consegue compartilhar nada, aquele que não consegue pegar as roupas que ele não usa mais e compartilhar com quem precisa. Ele não consegue se desprender de nada. Tudo ele é agarrado a tudo, ele se prende a tudo, ele não consegue dar nada para ninguém. Só que ele quer tudo para ele. Então o avarento quer tudo para ele. O avarento é o merecedor, o avarento é aquele, o ganancioso, é aquele que tudo tem que ser para ele, ele merece tudo, ele merece ser a pessoa mais rica do mundo, ele merece estar em primeiro lugar, ele merece ganhar o troféu, ele merece ser o empregado número 1 da empresa, né? A avareza, ela é o amor ao dinheiro, tá? É o amor às conquistas, é a ganância, tá? Mesquinharia é aquele que não consegue, não é dividir nada, certo? Aquele que quer só para ele, né? A avareza é uma ganância, nem que for para eu me matar, nem que for para eu me violentar ao extremo, certo? Mas eu tenho que ter isso. Então, toda pessoa que tem ganância, tá? Mania de grandeza, ela se auto-idolatra. Ela se auto-idolatra, ok? O culto ao corpo, o culto à beleza, tudo isso é idolatria. O abuso contra o seu físico nas academias é uma idolatria, porque é um amor excessivo do culto ao corpo, certo? É uma idolatria. Então, nós podemos fazer todas essas coisas? Lógico. Posso ir para a academia? Sim. Posso praticar esporte? Claro. Posso ter uma excelente alimentação, fazer uma dieta? Claro que sim. Amar meu marido, evidentemente, amar minha esposa, acima de tudo, que Jesus falou, não é ali? Ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. É desse amor que ele está falando, ele não está falando do amor idólatra, porque tem homens que eles querem transformar as suas esposas em objeto de desejo alheio, não é? A minha esposa tem que ser linda, maravilhosa, porque a única intenção do coração dele é expor como Assuero expôs a rainha Vasti, que era isso que ele queria fazer com ela. Então a minha esposa é para desfilar na frente das pessoas e colocar a minha esposa como objeto de desejo alheio para satisfazer a minha vaidade, certo? Isso é pecado contra a esposa e contra Deus, tá? E a idolatria para com o dinheiro. Então Jesus disse assim: você não poderá amar dois senhores, você não vai conseguir servir a dois senhores ao mesmo tempo, tá? Você não vai conseguir servir a Deus e ao dinheiro na mesma linha, certo? De posição, ok? Por quê? Porque ou você vai agradar um e desagradar outro, ou vice-versa. Ele está dizendo que você não pode ter dinheiro? Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que você não possa prosperar absolutamente, ele é o Deus da prosperidade. Ele está dizendo que você não possa ser rico absolutamente, toda a riqueza, o esplendor da riqueza está com ele, tá? Não é disso que ele estava falando. Ele estava falando de você não se pôr servo diante daquele que tem que ser o seu servo. Então, o dinheiro, você não pode ser servo do dinheiro. Ele não pode ser o seu senhor, certo? O dinheiro que é o seu servo, você que tem que ser o senhor sobre o dinheiro. Deus é teu senhor, certo? E você é o senhor sobre o dinheiro. Agora, quando o dinheiro é o teu senhor, então Deus deixou de ser o seu senhor. É disso que ele está falando. Então você vai amar a Deus, porque ele está dizendo aqui: buscai primeiro o meu reino e
meu reino e a minha justiça, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não aquilo que você pede para satisfazer a sua vaidade e a sua idolatria, né? Por isso algumas orações ele não responde, porque é para satisfazer a sua vaidade e a sua idolatria, então ele não vai responder, certo? Porque toda riqueza, como eu já ensinei, toda prosperidade, ela vem com propósito. Deus te dá riqueza e prosperidade para ter propósitos na terra, para modificar situações, certo? Não para te transformar num idólatra. Entendeu a diferença? Então, por isso que ele vai falar aqui, pois onde estiver sua riqueza, ali também estará seu coração. Qual é a riqueza que você tem hoje? A riqueza que você considera, ali está parado o seu coração. Então, ele está te chamando a atenção. Ele está falando cuidado nas questões financeiras. Porque se o dinheiro for transformado na sua riqueza, na coisa mais importante, o seu coração vai estar preso nisso. Então, se o seu coração está preso nisso, você passou a ser servo, certo? E o dinheiro passou a ser o seu senhor. E se o dinheiro passou a ser o seu senhor, então você é um idólatra, porque você serve um senhor estranho, que não é Deus. Ok? Entendeu agora a diferença? Por isso que a idolatria com objetos, nós estamos falando de ídolos, no sentido de estátuas, coisas que se referem à criação de Deus, a anjos, né? Imagens de escultura. A sua idolatria para com homens, não é? E a sua idolatria para com o dinheiro. Então, esses três aspectos destroem você. Destrói o teu espírito porque você cultua algo no qual Deus está abominando, ok? Deus está abominando, certo? Então, aquilo te afasta de Deus. Tudo aquilo que te afasta de Deus produz um rompimento espiritual entre você e Deus. E você fica desconectado de Deus, ok? E a partir do momento que você está desconectado com Deus, o que vai acontecer? Você já não consegue mais ouvir a voz dele. E você começa a perder o seu direcionamento, porque o que foi que ele disse? Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e a conhecem e me seguem. Porque ele está falando dos princípios aqui, ok? Então, veja bem, você começa a perder o rumo, você começa a perder a diretriz, você começa a perder o foco da sua vida. E você vai a cada dia mais caindo num poço escuro. E chega num determinado momento da vida de certas pessoas que a situação é tão degradante, tão complexa e tão pecaminosa que às vezes se torna até irreversível a sua saída. Não que Deus não possa quebrar qualquer coisa irreversível, porque a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Acontece que a pessoa chega num nível de dureza espiritual tão grande, ok? Que já não é possível mais qualquer conexão com Deus, porque ela se coloca numa posição de profundo rompimento. E ali vai ter um rompimento para sempre. Ok? Então, a partir de hoje, restauração de espírito. Você quer adorar a Deus, você quer cantar, você quer cultuar, você quer ser um adorador com o espírito restaurado, com o espírito curado, reconciliado com Deus, enxertado na videira. Se você quer tudo isso, no meio desse estudo aqui, você precisa deixar as práticas pecaminosas, destroem o teu espírito e que te afastam de Deus. Shalom e até o nosso próximo estudo.